Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e tenho a honra hoje de sentar numa cadeira diferente, mas ainda nós estamos dentro do nosso mesmo estúdio, possivelmente para o 14º ou 15º episódio. Qual que é, Fred? 14º. Fala alto, Fred. 14º? 14º episódio. Pessoal, brincadeira à parte, continue aí, curta, compartilhe, envie esse link para casais. Já estou dando um spoiler aqui dos nossos convidados no dia de hoje. Bom, hoje eu recebo aqui um casal extremamente abençoado e que tem sido um instrumento de Deus nesse mundão nosso aqui e principalmente focado para casais, para aquilo que o homem agrada a mulher, para aquilo que a mulher agrada o homem. Eles nos dão dicas através do Instagram deles, mas eu tenho certeza que tudo isso são através de obras que eles têm dentro da casa deles, do dia a dia deles, porque é possível a gente sentir isso ali no Instagram. E hoje eu tenho a honra de receber aqui junto comigo o casal Israel e Laura. Bem-vindos e muitíssimo obrigado, meu irmão, por ter aceito esse convite. Laura, muito obrigado. Viu? Amém, Fernando. Boa noite. Nós que agradecemos. Para a gente é uma honra estarmos aqui, Deus, né? Verdade. Participando do nosso primeiro podcast. Para a gente, assim, né, amor? É uma algo honra, né? extraordinário que Deus está fazendo na nossa vida através de você. Não, então vocês fazem através da minha. E aí o mais legal, que quem faz tudo isso é o nosso Senhor Jesus, né? Amém. Aqui antes a gente estava orando. Hoje eu não estou em 3, então é o primeiro podcast dessa temporada que eu gravo aqui com um casal maravilhoso. Não vou esquecer, vou mandar um beijo para minha japa Guel lá, para Sar, maravilhosa, te amo assim enormemente. Eu sei que ela não está aqui, porque ela tem um pouquinho de vergonha, só gravar um podcast, mas eu estou convencendo ela, rapidamente ela vai participar aqui conosco de outros podcasts e a gente vai falar novamente sobre casal. Mas legal demais, primeira vez que vocês estão num podcast, uma honra. Mas vocês têm abençoado muita gente através do Instagram de vocês, né? E antes de falar de casal, eu queria saber quem é o ser que está aí, que é o Israel, e quem é o ser que está aí, que é a Laura. Ladies first. Eu vou começar com sua esposa. Amém. Primeiramente, né, nós nos conhecemos, nós tínhamos 17 anos. Eu tinha uma jornada anterior na igreja, porém, no meu período de adolescência, eu estive desviada, né, afastada dos caminhos do Senhor, e eu morava em uma cidade diferente da que nós moramos hoje. E num determinado momento, eu vi o Senhor transformando a minha vida, assim, da noite para o dia. Nós precisamos nos mudar para Belo Horizonte, eu morava em Santa Luzia. Nós precisamos nos mudar para Belo Horizonte, assim, de forma repentina, por necessidade. Meu avô era doente, né, amor? E minha mãe precisava cuidar dele. Eu vi Deus transformando a nossa vida. E a partir do momento que nós mudamos para Belo Horizonte, eu ainda não conhecia o Israel, tinha 17 anos. Chegando lá, eu fui convidada a ir para a igreja com a minha tia. E eu aceitei, chegando lá, foi algo assim extraordinário que aconteceu na minha vida. Eu vi o Senhor tocando o meu coração de uma forma que eu sentia nojo das coisas que eu fazia. Eu sentia nojo das coisas que eu praticava. E eu falei, eu quero batizar. Eu namorava um rapaz que era dessa outra cidade que eu morava, porém, ele aceitou Jesus nessa mesma igreja minha e ele sumiu da minha vida e eu simplesmente perdi aquele encanto. Foi algo assim, proposital de Deus para que aquele rapaz viesse aceitar Jesus e se afastasse de mim. Foi simplesmente esse o propósito de Deus na vida dele, na minha vida, como casal. E eu fiz uma oração para o Senhor. Senhor, olha, eu vou me batizar e a partir de hoje, o próximo rapaz que o Senhor colocar na minha vida, eu quero me casar com ele, eu quero viver uma história com ele. E eu descrevi para Deus, né, amor? Eu já conversei isso com ele, já descrevi ao Senhor todas as características que eu queria nesse rapaz.
E eu falei, olha, Senhor, eu quero um homem temente a Deus, que essas foram as características mais marcantes para mim. Eu quero um homem temente ao Senhor, eu não quero um homem que brinque com a tua palavra. Eu quero um homem que me aproxime da tua presença. Porque a partir do momento que eu aceitei o Senhor, que eu me batizei, eu abri mão, Fernando, de tudo aquilo que eu vivia anteriormente no meu mundo de escravidão. Eu abri mão daquilo, eu abri mão principalmente de músicas, que era o meu forte. Músicas para mim era tudo. E eu abri mão da minha playlist antiga, aderi à nova playlist e falei, Senhor, a partir deste momento a minha vida vai ser diferente. Eu quero viver uma história com o Senhor e uma nova história na minha vida. E foi quando eu conheci o Israel, que ele foi tudo incrível, foi tudo proposital de Deus. A partir do momento que aquele rapaz, a partir do momento que aquele rapaz anterior foi embora da minha vida, veio o novo de Deus para mim. E quando eu vi o Israel, aquele rapaz sério, ele, né, nem se mexia. Era simplesmente, você ia cumprimentar ele, ele olhava para baixo e eu falava, meu Deus, esse rapaz é muito distante. E para mim, a princípio, não era o que eu tinha pedido a Deus, para mim não tinha nada a ver. Mas nós caímos na mesma célula, começamos a trabalhar juntos, assim, para a obra de Deus, sem saber, né? E até que um dia que ele começou a me mandar várias mensagens. E eu falei, gente, esse rapaz tá querendo alguma coisa comigo. E eu cheguei perto dele, sem ele ter falado nada, né, amor? Sem a gente ter começado a namorar ainda. Eu falei, Israel, o que você quer comigo? E ele falou dessa forma comigo, eu quero me casar com você. Nós não tínhamos dado beijo, ele não tinha pedido meu pai ainda para namorar comigo. E naquele momento, Fernando, eu percebi que era ele que Deus tinha escolhido para mim. Porque foi aquilo que eu pedi ao Senhor. Senhor, eu quero um homem para me casar. E foi a primeira coisa que o Senhor, né, usou ele para dizer naquele momento ali, para me remeter à oração que eu tinha feito. Então, ali começou a nossa história. Foi uma história assim conturbada, mas antes mesmo de nós nos casarmos, nós recebemos uma palavra falando que o Senhor iria nos usar juntos. Só que algo que eu quero enfatizar é que eu tinha um ministério musical, eu sou baixista, e a música era tudo para mim. E por anos eu insisti na música. Insisti, tocava com pessoas, com várias pessoas, tocava em várias igrejas, gravava vídeos para a internet, tudo no Ministério Musical. Eu insisti, eu investi naquilo. Só que teve um momento da minha vida que o Senhor falou assim: olha, você está insistindo em algo que é o seu talento, mas não é o ministério que eu tenho para a sua vida. E eu abri mão daquilo tudo. Eu ainda toco hoje na igreja, né, amor? Ainda uso o talento que o Senhor me concedeu, porém, o meu foco agora é o ministério de casais. E essa é uma breve, assim, história da minha conversão e da minha união com Israel. Sensacional. Que responsa, hein? É muita coisa. E quem é o Israel que está Deixa eu aí? me sentar direito aqui. Então, assim, como a Laura falou, é extremamente importante que ela enfatizou, porque esse início da nossa história, né, de eu ter conhecido ela, porque eu também estava no mundo, eu acabei voltando para a igreja, foi algo que eu também pedi ao Senhor. Eu aceitei Jesus lá por 15 anos e fui para a escola, né, estudar à noite naquela época ainda. Só que eu falei com o Senhor assim, ó, quando eu terminar o ensino médio, eu vou voltar para a igreja, porque eu não vou precisar estudar à noite mais, aquele negócio todo. E eu fiz isso. Terminou o ensino médio, eu fui para a igreja com meu irmão. Aí no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu conheci ela. E assim, não foi um conhecer de ir lá, não, foi de ver ela. Eu falei, nossa, que lourona na época que ela. Eu falei, meu Deus, que mulher linda! E ela tocando violão e cantando, eu falei, meu Deus do céu. Só que aí eu falei com o Senhor assim, olha, eu não vim aqui para isso. Mas se o Senhor quiser me abençoar, eu recebo também, né? Não posso deixar a bênção embora. Então, assim, como ela falou, a gente acabou caindo na mesma cela, a gente começou a trabalhar e tal. E teve essa parte da questão de realmente decidir casar, porque eu falei com o Senhor a mesma coisa que ela falou, Senhor, eu quero encontrar alguém para me casar. Eu não quero mais alguém para me namorar, não, eu quero alguém para realmente casar. A próxima pessoa para me casar. Então, assim, ela orou de um lado, eu orei do outro, e Deus uniu a gente com um propósito muito grande. A gente não entendia a princípio, né? Porque, assim, eram muito novos na época, a gente casou com 19 anos, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouco também. Mas, assim, enfim, esse é um pouco do início da nossa história. Mas a gente, né, o nosso trabalho, né, além das redes sociais hoje, a Laura ela é contadora e eu sou corretor de imóveis. A gente não atua mais nas nossas áreas de trabalho.
A gente abandonou tudo mesmo, né? Como você estava falando aqui anteriormente, aqui, que você deixou tudo para fazer aquilo que Deus socorreu no seu coração. Deus te quebrou por inteiro, fez aquela obra toda. E com a gente não foi diferente. Só que, assim, esse ano de 2023, porque a gente já tive empresa também, já teve fábrica de salgado, lanchonete, a gente mexia nesse ramo alimentício também. E nessa época que a gente trabalhava com isso, a gente estava passando algumas dificuldades, né, até mesmo financeira. Foi uma época que teve uma greve muito grande, em 2016, então assim, paralisou os caminhoneiros, deu uma confusão toda e nós acabamos sendo afetados por aquilo. E assim, eu fui para o monte clamar ao Senhor, falei assim, me dá uma direção, porque eu preciso de crescer, de prosperar, e do jeito que está, não dá. E nessa época, a gente, além do Ministério de Casa, que a gente já atuava, né? A gente tinha essas coisas do louvor, de pregação, que a gente também, nós somos pastores também, auxiliares na nossa igreja, né? Lá na IQ Esplendor, tem um beijo para nossas pastoras, né? Maravilhosas, mulheres de Deus também, acrescentam muito na nossa vida. E ali a gente teve nesse período de dificuldade, a gente teve uma experiência com um Senhor muito grande. E passando certo tempo, a gente começou a mudar a nossa oração. Começamos a falar assim, olha, eu estou vivendo o meu sonho, porque meu sonho era trabalhar com salgado, com empresa, que a gente atendia muito na região central, escola, essas coisas assim, e era o meu sonho trabalhar com isso. A gente queria abrir, né, novos polos, abrir uma nova lanchonete, novo ponto da fábrica, e isso aí era o meu sonho. Só que estava me cansando meu sonho já. Aí então eu sentei com a minha esposa, conversando, falei, amor, estou cansado já. Não estou tendo tempo direito para você, para nossa filha, né? Na época era bem pequenininha. E nós fizemos a oração, falando, Senhor, eu quero viver agora os sonhos do Senhor. E por incrível que pareça, pouco tempo depois, pouquinho antes da pandemia, né? Uns 3 meses antes da pandemia, o Senhor nos dá a direção de fechar a nossa empresa. E assim, eu lembro que foi uma terça-feira, 11 horas da noite, trabalhando ainda. Eu falei com o Senhor, falei, Senhor, olha, a empresa que trabalhava com a gente, que era uma escola, pegava muita coisa mesmo. Ela falou assim, não vou conseguir continuar mais, porque eu estou precisando receber um recurso do governo, se eu continuar pegando salgado para repor, né, que eles faziam para a prova e tal, eu não vou conseguir mais ter esse retorno que eu estou precisando. Então, eu vou ter que deixar de pegar o salgado com você. Eu falei, meu Deus, e agora? Meu melhor cliente vai embora. Só que aí eu falei com o Senhor, Deus, o que eu faço agora? Eu consegui um outro cliente, não vai ser nada fácil. Aí Deus falou comigo assim, filho, pode fechar. Eu falei assim, Senhor, mas como que eu vou sustentar a minha família? Eu tenho filho, eu tenho uma esposa, eu tenho contas a pagar. Aí Deus falou comigo assim, olha, eu fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência no meio de garupão. Salmo 37, 25. Naquela mesma hora que ele falou comigo, eu falei, Senhor, amém. Não precisava tomar uma dessa, né? Era só ter ouvido e tal. Aí, na terça-feira, 11 da noite, eu recebi essa mensagem, essa palavra do Senhor. Na quarta-feira, eu comecei com os demais clientes que eu já tinha. Sexta-feira, eu fechei a empresa, fechei tudo. Assim, pastores ficaram loucos, né? Por que você fechou? E nós íamos orar, nós íamos fazer aquilo. A minha família, ninguém entendeu. A família dela, principalmente, ninguém entendeu. Só que a gente tem algo dentro do nosso coração que, se Deus falou, acabou. Eu não preciso de resposta de terceiros. Então, assim, a nossa vida é muito baseada nisso. Por isso que eu falei que a gente não atua mais com as nossas coisas, com o nosso trabalho, mais por causa disso. Porque Deus deu uma direção e a gente está seguindo. Então, assim, a gente entende que o nosso propósito não é só para nós. Nosso propósito é para alcançar vidas. Como o propósito aqui também do Jornada Cash, realmente levar a Cristo, que né? Deus coloca no coração de todos aqueles que servem. Verdade. Né? Ele nos traz para pescadores de gente. Literalmente. Né? Servir é o ato que Deus se alegra por isso, né? E isso, assim, é uma das coisas que marcou a nossa história. De viver, assim, de abandonar tudo que a gente tinha para ir para algo desconhecido. E logo depois de uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, menos o Senhor, né? Mas, assim, a gente cresceu muito nesse período de conhecimento, de viver uma experiência com o Senhor também. Mas o que mais marca a gente é essas decisões. Porque sempre Deus vai nos pedir alguma coisa. Ele sempre vai colocar uma opção para a gente. Filho, você tem a opção de servir, de ir ou de continuar dentro que você está. Porque Deus sempre tem o melhor para a gente. A gente que acha que Ele não tem. Isso é um detalhe que a gente fica meio assim, né, amor? Às vezes fala assim, mas será que vai dar certo? Será que Deus tem isso para a gente de verdade? Porque a gente às vezes fica com medo
de viver o que Deus tem pra gente, o que a gente acha que é muito grande. Só que maior é aquele que fez a promessa pra gente. Então, assim, é algo que marca a nossa caminhada. Eu gosto muito de falar sobre isso, é sobre as nossas decisões. A gente não se arrepende delas. Muitas pessoas questionam, né, muitas das vezes, as nossas decisões que a gente faz. Mas por que vocês vão fazer isso? Igual quando eu fechei a empresa. Vocês é louco. O que vocês vão fazer da vida se vocês não sabem fazer isso? Só que o ponto Sim. crucial, sabe, o que mais me marcou não foi o que as pessoas disseram quando a gente fechou, mas o que elas disseram após o fechamento. Por quê, Fernanda? Porque a nosso ver, não, Deus mandou a gente fechar, então ele tem uma coisa muito boa pra gente agora. Mas não, foi aí que tudo começou a desabar na nossa vida. Foi aí que tudo começou a dar errado. Foi aí que a gente foi morar debaixo da casa da minha mãe, num porão. Literalmente. Foi aí que as coisas desmoronaram. Mas o que eu entendi foi que para o Senhor consertar as coisas, primeiro ele tem que quebrar a gente. Deus não pode fazer pessoas novas, fazer novas histórias com pessoas quebradas, né, amor? Com pessoas que não servem, não têm um testemunho. Você precisa ter um testemunho para você contar lá na frente. E eu me lembro que no meio dessa dificuldade toda, né, amor? No meio desse cenário de caos, nós tínhamos, assim, condições financeiras terríveis, Fernando. Tinha dia que nós não tínhamos dinheiro para comprar leite para nossa filha, que ela mamava fórmula, né? Quem é pai e mãe que compra fórmula sabe como que é o peso, né? Financeiro de você ter que comprar fórmula toda semana sem faltar, não pode faltar. Então você tem que ter aquele dinheiro ali. Então, a gente passou um cenário terrível e as pessoas julgando, falando esse casal é doido. Eles abriram mão daquilo para viver esse caos, para viver essa tragédia, para viver essa vergonha. E a gente buscando, orando ao Senhor, buscando, orando ao Senhor. Sempre no monte, Só que né? tem uma Meu coisa Deus do céu. que a gente aprendeu. Que às vezes no nosso momento de quebra, no nosso pior cenário ali, que é onde Deus nos dá as maiores revelações, é onde Deus nos entrega os maiores tesouros, onde Deus nos entrega as maiores promessas extraordinárias. Sabe por quê, Fernanda? Porque é pra gente ter certeza de que quando tudo aconteceu, que não é a gente que fez. Porque a gente não tinha capacidade humana para sair daquela situação. Nós não tínhamos capacidade financeira, capacidade. O nosso cenário é totalmente improvável para sair daquela situação. Então hoje nós vemos que tudo que nós passamos, cada etapa da nossa vida, foi um propósito do Senhor que só Ele poderia ter nos tirado de lá. E eu me lembro que num cenário terrível, né, amor, da nossa vida, o Senhor me fez um pedido. Ele falou comigo: olha, você vai criar uma página no Instagram. Uma página para vocês começarem a postar as coisas, né, amor? Em prol do meu nome, do meu reino, para vocês ajudarem pessoas. E eu me lembro que eu comecei essa página em outubro de 2020. Dia 30 de outubro. E eu comecei a postar várias coisas, Israel começou a aparecer, só que a página era muito pequena ainda. Mas a gente começou a insistir. E eu me lembro que em 2021, Fernando, foi assim, um dos anos mais difíceis das nossas vidas. Foi um ano que a gente passou mais dificuldades, mas foi o ano que a gente mais recebeu promessas da parte do Senhor. Eu me lembro que eu adoeci nesse ano e eu fiquei deitada em cima de uma cama por longos tempos. Eu não conseguia levantar para comer, eu não conseguia levantar para tomar banho. Eu dependia da minha mãe, eu dependia do meu marido para fazer qualquer coisa, porque eu sentia tanta dor, tanto desespero, sabe? Que na minha cabeça eu falava assim: Senhor, eu acho que amanhã eu não acordo viva. De tanto que eu adoeci assim, de forma terrível. Que a cada dia que passava eu falava: Senhor, amanhã eu não amanheço, eu não acordo viva, alguma coisa vai acontecer. E eu me lembro que ali em cima daquela cama, eu criando os conteúdos, continuei a criar, e os conteúdos começaram a estourar, a gente começou a ganhar vários seguidores, e eu falava: Senhor, o que está acontecendo? E eu me lembro, Fernando, que eu recebi uma mensagem de uma pastora amiga nossa, e ela falou comigo assim: Laura, eu tive um sonho que você vai ter um filho, você estava grávida, lindo, isso vai acontecer na sua vida, você pode esperar, que isso aí é Deus falando com você. Aí naquele momento eu chorei, mas não foi de alegria, Fernanda, porque eu falei assim: Senhor, mas que Deus que é o Senhor? Eu nesse estado vou engravidar? Ou eu morro, né? Ou o bebê morre junto comigo, ou eu consigo ter o bebê e morro após, porque do jeito que eu tô, eu não consigo gerar. Com essa enfermidade, desse estado que eu tô, eu não consigo E é engravidar. interessante que é o seguinte, nessa época, ela passando por isso, né, essa dificuldade, tipo, na saúde, mas fizemos todos os exames imaginar,
não encontrava absolutamente nada. Nada. Era algo assim realmente espiritual. Ela, assim, foi uma época muito difícil no nosso relacionamento, que, querendo ou não, ela emagreceu muito, mas muito mesmo, sabe? Ela não queria se arrumar, não queria fazer nada mais. E eu me lembro que ela acordava às vezes de madrugada. E como a gente morava, né, literalmente no porão, assim, literalmente, depois vamos caminhando, acho que não vamos chegar lá também. E assim, eu acordava de madrugada, ela estava lá fora, enrolada na coberta, tempo frio, tentando respirar, porque ela estava sufocando, já achando que eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer, não vai. Aí eu lembro que nessa época a gente orava muito, a gente é muito de oração, a gente ia muito pro monte, sabe, orar. Fez vários propósitos de muitos anos, né, no monte. E eu me lembro que ela chorando nessa madrugada, e eu falei, né, através do Espírito Santo para ela, que o mesmo Deus que tirou ela da piscina quando ela era pequena, é o mesmo Deus que está cuidando dela agora. Uau. E era algo que eu nem sabia. Quando eu era pequena, eu tinha 5 anos, nós fomos numa festa da firma que meu pai trabalhava. Minha mãe estava grávida do meu irmão, então ela foi se alimentar. E a parte do restaurante desse sítio era um sítio, né? Dessa confraternização, ficava do outro lado e a piscina do lado de cá. Tinha tipo uma divisão. E eu me lembro que eu, criança, né? Distraía os meus pais e corri pra piscina. Criança só quer ficar na piscina. E eu analisei assim a piscina, olhei para um lado, para o outro. E a piscina era daquele tipo que começava rasinha e terminava funda. A piscina era bem funda, Fernando. E eu me lembro que eu olhei pra trás, eu não vi ninguém, e eu falei assim: ah, é meu momento. Criança, sem maldade, com 5 anos, eu pulei dentro daquela piscina no meio certo. E eu comecei a me debater. Não tinha ninguém ali perto pra me ajudar. E eu comecei a me debater, me debater, me debater. Por fim, eu já tava desistindo, já tava quase me afogando de verdade. Quando de repente eu olhei assim, eu vi, toda vez que eu falo disso, eu me emociono, eu arrepio. Eu vi um clarão na minha frente. É como se abrisse uma parte da piscina, assim, eu vi um clarão. E naquele clarão, eu vi uma coisa cinza. E algo me dizia, vá para aquilo, nade até aquilo. Que aquilo é a escada da piscina. Eu com 5 anos. Eu falei, comecei a nadar, não sabia nadar, não tinha noção de natação, nada, nada. Comecei a ir até aquela parte da piscina, até que eu alcancei a escada e eu saí de lá. E eu fui até a minha mãe, todo mundo ficou assustado, porque se eu não tivesse conseguido sair, eu tinha morrido ali dentro. E depois o Senhor usou, depois de muitos anos, foram quase mais de 22 anos que isso aconteceu. E eu não sabia por que aquilo tinha acontecido comigo. Eu não era evangélica, eu não conhecia o Senhor, minha família não conhecia o Senhor. E o Senhor usou meu marido para falar isso comigo. Você não vai morrer, porque o mesmo Deus que te tirou da piscina quando você era pequena é o Deus que está te guardando agora. Uau. E naquele momento, Fernando, tudo que eu sabia era chorar, sabe? Porque era algo do meu coração, que só eu sabia o que eu tinha vivido. Era algo assim, como se eu tivesse revivido aquele momento da minha infância. Né, amor? Foi algo assim extraordinário para nós. Foi Isso aí uma experiência. isso marcou muito, porque Deus, ele não usa qualquer pessoa. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele só usa quem está disponível. Sim. Então, assim, a gente como um casal, a gente já enfrentou diversas dificuldades, mas essa, né, questão da saúde dela, que não descobriram, até hoje não descobriram o que ela tinha. Verdade. Foi algo muito, assim, muito pessoal mesmo, uma coisa que veio para realmente tentar destruir, porque não afeta só ela. Ela tá mal, eu fico mal também, então eu trabalhava muito mal. E nessa época eu acho que ela tá trabalhando não, tava na fábrica ainda, né? Eu estava na fábrica ainda. Então, assim, eu lidava com muitas Você trabalhava coisas. Não, você era corretor, né? Era corretor na época já? Sim. Então, assim, era muita dificuldade que a gente enfrentava, porque corretor de imóvel também você sabe, né? Tem vezes que tem vezes que não tem muito, tem pouco, não tem nada. E é 12 horas por dia trabalhando, apresentando. 12 horas. É correria. E, assim, foi um desafio pra gente. Mas aí eu falo um pouco pros maridos, que é como a palavra nos ensina, né? A gente faz promessas, né? E essas promessas, como lá em Eclesiastes, capítulo 5, fala que a gente tem que cumprir, porque Deus não se agrada de pessoas que são tolas, né? Fala e não faz. E quando a gente vai se casar, lá a gente fala os votos, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, assim,
nós que somos maridos, nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa esposa. Independente do que esteja acontecendo, se é coisa boa, maravilha, mas se também é coisa ruim, nós temos que estar do lado dela. E eu me lembro que ela não queria se arrumar, não queria fazer nada, nem pentear o cabelo, às vezes ela queria e tal. Eu falei, amor, não, sabe o que você vai fazer? Acorda hoje, levanta, passa uma maquiagem, lava o cabelo, faz alguma coisa, fica bonita, porque você é linda. Em nenhum momento eu falei pra minha esposa, você tá feia, você tá isso, você tá aquilo. Nunca. Falei pra ela, você tá linda, você tá perfeita pra mim. Porque assim, a nossa palavra, né, a palavra que sai da nossa boca, ela pode levantar alguém, mas pode lançar a pessoa mais no fundo ali. Então, assim, a gente sempre motivou um ao outro, sabe? Verdade. Nesses momentos de dificuldade que nós passamos muitos, ela sempre me ajudou, mas nesse momento específico, um momento assim de realmente crer no Senhor. E Deus veio e deu uma promessa, vou te dar um filho. E ela, vou morrer com esse filho. Ele pode nascer, mas eu não vou conseguir dar a luz para ele, não. E eu falei com ela, amor, esse filho vai vir para trazer saúde para você. Para restaurar o que você acha que está perdendo. Deus vai te restaurar. Então, assim, é uma promessa, né, que a princípio, né, quando a gente começou a acreditar nessa promessa mesmo, igual assim, em 2021. A gente virou 2022 e ela não tinha engravidado. É. Aí veio um questionamento, né, amor? Sim. Muito grande. Peraí, Senhor. Você não falou que eu ia engravidar ano passado? E detalhe, o Senhor falou que a gente ia ter um menino, né? Falou Bem várias específico. vezes. E foi numa live isso que Deus falou. Exatamente. E eu me lembro que virou o ano, né? O Senhor falou, se você vai engravidar em 2021. Virou o ano, passou janeiro, passou fevereiro. Isso já era 2022. Eu falei assim, não, aconteceu alguma coisa. O Senhor deve ter se equivocado na promessa, ou eu entendi errado. A gente sempre, né, quer dar uma Duvida de desculpa, Deus, fugir né? daquele propósito. Aí quando chegou o mês de fevereiro, eu comecei a notar os sintomas, né? Que toda mulher que é mãe sabe, que a gente começa a desconfiar, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado. Aí eu pedi ele pra comprar um teste e eu estava grávida. Só que quando eu fui fazer o ultrassom, demonstrou que eu já estava de 13 semanas, ou seja, eu tinha engravidado no último mês do ano, justamente no ano que o Senhor falou. 2022. E não para por aí. Deus falou comigo, olha, você vai ter um menino. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, Fernanda, as pessoas me perguntavam, e aí, Laura, você já sabe o que é? Você já sente? Porque sempre pergunta, né, pra mãe, qual que é seu instinto? O que seu instinto de mãe tá dizendo? É menino ou menina? Eu falava assim, não tem de instinto, não. Deus falou que é um menino. Aí, Fernanda, eu comecei a falar pra todo mundo que me perguntava, não, é um menino. Eu lembro que a minha prima engravidou na mesma época que eu e mesma falou assim, vamos fazer chá revelação? Eu falei assim, não, eu não tenho esse negócio de revelação, não, que me revela é o céu, Não, Deus e o já falou que é engraçado menino. disso aí é que a prima dela falou que estava grávida antes dela. Ela revelou, não, eu tô grávida, gente. Aí, pouco tempo depois, a Laura fala que tá grávida também. Só que a Laura tinha engravidado primeiro que ela. As Primeiro. semanas, da contagem da É semana. 10 E ela me dias, chamando pra diferença. fazer, né, amor, O o chá chá revelação. revelação. Não, quem me revela é o céu. Deus falou que vai ser um menino, então eu tô acreditando nisso. E comecei a falar pra família inteira, Fernanda. Só que aí veio o primeiro ultrassom, né, amor? Que a gente foi feliz, já sabendo o que era. E o médico vira pra mim e fala assim, é uma menina. Aquele momento ali eu falei, Senhor, mas que vergonha. Sabe, vergonha. Eu falei assim, Senhor, o Senhor vai arrumar essa bagunça. Que eu não sei o que eu vou falar pra minha família agora. Eu já falei com todo mundo que eu acreditei no que o Senhor tinha falado. Não, Agora o isso Senhor vem e ela faz uma chorou dessa comigo. horrores, né, Eu não amor? chorei por Meu causa do Deus sexo, céu. do gênero. Porque pra mim, Sim. mãe ama qualquer um. Mas eu chorei pela vergonha, Fernanda, de eu ter acreditado no que o Senhor falou e transpassado isso pras pessoas e me decepcionado naquele momento. Assim, Minha não- fé não- frustrada. não chega a ser uma situação de abandono, mas assim, Não. a gente não quer que Deus nos abandone, né? Exatamente. Assim, pode fazer doer, pode quebrar no meio, pode fazer qualquer coisa, mas Justamente. esteja do meu lado aqui, né, Sim. pai? Poxa, né? Mas Deus é criativo e tem certeza que ele acertou os ponteiros aí. Né? É verdade, com certeza. Prosseguindo, eu fiquei com muita vergonha. E eu me lembro, a gente tem uma cadeira de Jesus em casa. Não é algo simbólico, né, amor? É A gente direcionado por simplesmente Deus. separou um lugar para Jesus na nossa casa, um lugar de honra. Então a gente sempre senta perto dessa cadeira pra gente ter uma conversa com o Senhor. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou arrumar essa vergonha, essa bagunça que eu me enfiei? E eu me lembro que o Senhor não falava nada, Fernando. Ficava calado, calado. E eu lembro que a gente ganhou várias coisas de menina, banheira, roupinhas.
mas nós nunca conseguimos definir um nome para essa Verdade. menina. Nunca Nunca. saía. Não saía de jeito nenhum. Israel não tinha certeza, eu também não tinha. Mano, não falava uma coisa, falava outra. Ele ficava por isso mesmo, não definia nada. Justamente. Eu já tava me conformando, eu tava conformada, avisei a família, todo mundo ficou assim, praticamente Não, rindo todo da mundo minha ficou, cara. Mas não era menino, né? Não era Justamente. E eu me lembro que eu fui fazer compra com a minha mãe um determinado dia, e uma mulher falou comigo assim: olha, essa barriga sua é de menino. Aí eu, na minha cabeça, falando assim: nossa, mal ela sabe que é uma menina. Eu falei assim: moça, eu vou fazer ultrassom e tal. E eu encontrei uma próxima moça que falou comigo assim: olha, o que você tá esperando? Eu falei assim: é uma menina. E ela falou comigo assim: não, moça, é que o médico que me fez meu ultrassom primeiramente tinha falado que eu tava grávida de uma menina, mas eu fui nesse doutor que ele falou que era um menino. Vai nele. De repente, eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada. Eu falei com Israel. A gente marcou o ultrassom nesse determinado doutor. E eu me lembro que chegando lá, ele perguntou assim pro Israel: já sabe o sexo, pai? O Israel falou assim: é uma menina, que o outro doutor disse, mas eu não tenho certeza, não tô acreditando muito nisso, não. E eu me lembro que quando o médico tava fazendo ultrassom, passando gelzinho na minha barriga, olhando, ele tava morrendo de rir, rindo de canto, e eu desesperada já tava quase tendo filho ali mesmo. E ele falou comigo assim: ô Laura, você tem certeza que é uma menina? Eu falei assim, vai, foi o que o médico disse. Ele falou assim, por acaso uma menina tem isto? Fernando, naquele momento eu vi assim, não sabia se era vergonha de Deus, não sabia se era vergonha das pessoas. E naquele momento a minha professora de teologia falou comigo assim, Laura, você preferiu acreditar no que o homem disse do que no que Deus te falou. E foi um tapa na cara de Deus naquele momento. E veio Davi, né? Exatamente como o Senhor tinha falado. falou, determinou, aconteceu. Então, eu aprendi que tem permissões do Senhor na nossa vida, que é para o Senhor exatamente ver se nós confiamos nele o suficiente. Se nós estamos aptos a ir para a próxima fase da nossa vida. Porque o que eu tenho experimentado é que a cada nova fase nós precisamos confiar mais no Senhor. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Fica mais difícil, eu vejo que, não que ele fique em silêncio, mas os sinais, eles são mais raros, né? Vocês sentem isso, assim, né? Sim. Não é uma raridade, mas nos primeiros passos ali, por exemplo, você teve a confirmação, possivelmente você leu um versículo, né? Tem gente que me pergunta assim, como é que Deus fala? Tem muito questionamento aqui a esse respeito, a gente vai explorar isso um pouco, mas comigo foi muito... o início do processo tinha muitas falas. Era uma oração, era um versículo, era um louvor, era alguém que vinha, contava tudo. E eu ficava, gente, mas está confirmando, e está indo. E quando ele vai te entregando próximos níveis, eu acho que a cobrança, e tá certo, né? A cobrança vai sendo um pouco maior ali, justamente porque a gente precisa de ter uma base mais sólida o tempo inteiro, né? É verdade. Justamente isso, né? A gente estava comentando a respeito disso um tempo atrás, porque assim, antigamente, né, a gente tem um histórico de oração muito, porque assim, não tem como. Você quer ter resposta de Deus, você tem que orar. Você orar. Tem que clamar. Intimidade, né? Tem que ter intimidade com ele. Então, assim, aí de uns tempos pra cá a gente tá assim, não, mas tá faltando alguma coisa, né? Mas não é em Deus, é em nós. Em nós. É porque a gente acha, não, eu cresci espiritualmente, opa, tô bom. Não tá. A Deus, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você vai achar. E quanto mais você vai achar, vai saindo aquela água ali até você cansar. E não podemos deixar de ser dependentes, né, gente? Corretamente. Porque no início você vai tendo as respostas, assim... Eu sempre comento que é uma brincadeira saudável, mas a intimidade com Deus é muito boa. Porque você pode sorrir junto com Deus. Verdade. Né? Você não coloca Deus na parede, mas você fala, poxa, Deus, precisava de eu passar essa vergonha toda. É né? verdade. Assim, e acaba que quando isso começa a acontecer, que você começa a ter muita resposta, a gente tem talvez a gente está fadado a entender que, tá bom, agora eu resolvo. Justamente. Não tem a dependência, né? De repente o chão falta de novo. O silêncio vem, e você fala, opa, peraí, agora eu tô sozinho de novo. E eu acho que é isso que, pelo menos para mim, é o que eu tenho mais temor, que é a ausência. Não é a dor, é a ausência. Verdade. Poxa, né? Tem 3 dias, não vem nada. Justamente. Tem 4, não vem nada, né? Ajoelha, vai pro secreto, vai pro monte, procura, busca, ora, né? Enfim, tenho vivido isso. Nossa, você falou isso aí, me remeteu a um momento da nossa vida, que assim, essa época foi em 2019, né, amor, que isso aconteceu.
que a gente tinha um sonho da casa própria. Todo mundo tem o sonho da casa própria. Nem era corretor nessa época, não. Ainda tinha a fábrica ainda. E Deus nos prometeu uma casa. Olha que maravilha, né? Deus prometeu, é nosso, nós vamos conquistar. E Deus começou a falar com a gente. Na igreja, Deus entregando chave pra gente, vai que é sua e tal. Aquele trem todo até o lugar onde a gente queria morar, Deus nos mostrou dentro da palavra algo incrível. Eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Então a gente começou a pesquisar a casa, aquele negócio todo, sempre de oração, um monte, aquele trem todo clamando ao Senhor. E assim, Deus nos direcionando a todo momento. Aí lá tentar comprar a casa. A gente falou assim, eu não tenho condição agora. Não tenho condição. E tem alguém falando aí, a Siri. Desativa ela aí. E assim, Senhor, não tenho condição de comprar uma casa agora. Mas se você está me direcionando, eu vou comprar. Então nós começamos a olhar, começamos a pesquisar. Então nós fomos na Lagoa Santa, que negócio que na época era um auge, né? Depois que eu fui trabalhar também é uma bênção lá. Lagoa Santa é um lugar muito bom para se morar. Só que a gente escolheu a casa. Deus falando com a gente o tempo todo. Deus, não vamos fechar o contrato. Deus falando com a gente o tempo todo. No dia que a gente vai lá assinar o contrato, o que acontece? Deus some. Literalmente some. Deus falou que a gente até a gente entrar para fazer o negócio. Quando a gente entrou para fazer o negócio, Deus sumiu. Literalmente sumiu. E nessa época foi assim, foi uma semana de silêncio. Eu ia para o monte 2, 3 vezes por dia para ver se Deus falava com a gente. E Deus não falava absolutamente nada. Só que no domingo seguinte eu estava na igreja, triste, né? Triste demais. Falei, meu Deus, eu fui comprar, isso não deixou, não aconteceu. E virou uma bagunça. Eu falei, Jesus amado, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Você me prometeu e não fez, sabe? Pensei questionar o Senhor. Aí eu tô lá atrás, a gente faz parte, né? Na época a gente fazia parte também da liderança da igreja, não só de casais, mas trabalhava no louvor e fazia as pregações e tal. Eu tava tão triste que eu tava lá atrás. Nem fui lá pra frente, não, que a gente fica lá na frente, né? Fica lá atrás. Aí Deus voltou a falar comigo. Ele falou comigo assim, leia o livro de Jó. Na mesma hora eu entendi que era a voz do Senhor, porque assim, a voz do Senhor, às vezes é até a mesma a tua própria voz. A gente tem um questionamento muito grande com isso, né? Como é que Deus fala, que é negócio todo, gente, é algo muito pessoal. Não tem como você descrever, Deus fala dessa forma, é algo pessoal, cada um tem seu momento, cada um tem sua maneira de entender. Mas eu entendi que era o Senhor me pedindo para o livro de Jó. Então, na mesma hora eu sentei lá atrás, mas comecei a ler o livro de Jó. Quando eu cheguei em casa, eu terminei de ler o livro, foi no mesmo dia. E em Jó 41:11, Deus falou muito forte no meu coração. Ele falou assim, filho, quem me deu a mim primeiro para que eu possa lhe retribuir? Porque tudo que há debaixo do céu é meu. A resposta que eu pedi para Deus, ele me deu. Por quê? O que aconteceu com a gente ali, aquele sumiço de Deus, é porque ele estava no controle. Tudo que há debaixo da terra é dele. Então, o que aconteceu com a gente foi permissão dele. Total. Naquele momento ali, eu parei de questionar o Senhor. Naquele mesmo eu comecei a entender que o que ele fez com a gente foi uma aprovação. Filho, você tem fé mesmo? Você tem fé, então vai e faz. Só que naquele momento ele sumiu, para ver se realmente a gente ia continuar servindo a ele. Peraí, Deus não fez o que ele me prometeu. Ele me prometeu isso, ele vai cumprir. Só que ele não prometeu, ele não fez. E eu continuei servindo a ele. A gente continuou caminhando. E mais, a gente cresceu muito com isso. Então, assim, a gente aprendeu que às vezes as promessas de Deus vai ser igual ao Davi. O Davi, Deus falou num ano, no outro ano se cumpriu. Mas tem promessas, como promessa de José. Deus prometeu num ano, 13 anos depois que foi se cumprir. Então, assim, quando Deus ele fala, nós temos que acreditar no que ele falou para a gente e não desanimar. Não aconteceu esse ano, não, vou para o próximo ano. Não aconteceu no próximo ano, não, eu vou seguindo até acontecer. Então, assim, é uma perseverança constante. Aquele que tem fé tem que ser assim. Aquele que acredita no Senhor tem que ser assim. Se temos uma palavra, nós temos tudo, né? Tudo. Verdade. Basta crer, a palavra com P maiúsculo, né? E buscar. Esse silêncio, ele é até positivo. Ele é positivo, porque ele faz a gente voltar para o secreto. Ele faz a gente colocar o joelho no chão de novo, ele faz a gente ir para o monte de novo. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E assim, muita coisa que a Laura trouxe também, que é essa confiança, vou misturando os assuntos aqui, que é a confiança no homem, né? Uma confiança em Deus. Nós tivemos com o Thales aqui, que foi uma pessoa que participou, e ele falou uma coisa que me marcou muito, assim.
Hoje as pessoas que procuram, seja quem procura a religião por si só, quem procura Deus ou procura Jesus, enfim, que cada um denomina de uma forma, né? Uns vão buscar uma energia, enfim. Cara, a gente não tem que confiar no que é o seu Deus, ou o seu Jesus. Ele comunica com você da forma íntima sua. Verdade. Entende? O convencimento não é seu para mim. Você pode me contar as boas obras. Vocês me contando aqui me fortalecem e falam, eu estou no caminho certo. Mas é a intimidade que cada um tem com ele. Né? Jesus, Deus vai falar com a gente de uma maneira muito íntima. Se o que ele tem para poder falar comigo é diferente do que ele tem para falar com você, e a forma também é diferente. Então a gente tem que se inspirar em pessoas, em testemunhos, cada um tem o seu. A gente precisa de ser quebrado para a gente poder ter o testemunho. É verdade. Eu comento muito também que é gostoso contar o testemunho, nem sempre é bom viver o testemunho. É verdade. Né? Então, assim, e olha para você ver quanto Deus é amoroso e criativo. Nós temos prazer de contar um processo de quebra. É verdade. A gente não guarda mágoa no coração por isso, sabe? Aqueles que respeitam falam, você viveria de novo? Viveria. Você viveria? Com certeza. Você viveria? Sem sombra de dúvidas. E nós temos que entender também que, assim, você é quebrado uma vez e não vai ser de novo. Daqui a pouco você vai ter outro processo. Por quê? Para te levar para o nível mais alto, você vai passar por outro, de José. Então você vai passar, você vai ser preso, você vai ser traído. Depois, enfim, você vai ser colocado dentro, junto com o palácio, enfim, para poder ajudar a fazer gestão. Então, enfim, acho que isso daí, esse processo da quebra, eu acredito muito nele, tenho vivido. Mas eu queria mudar um pouquinho agora, né? Para a gente poder falar de outras coisas aqui, que não tem jeito, a gente vai continuar falando do maior de todos. Mas quando eu comentei aqui no início, eu falei, quem que é o ser Laura, quem que é o ser Israel? Foi muito legal que vocês não falaram de vocês. Vocês falaram como casal, como uma só carne. E isso é muito legal. Não sei se você percebeu, Fredão. Né? Legal demais de ver assim, a conexão. É claro, um podcast que a gente está batendo papo com o casal, mas você vê assim, não existe Israel sem Laura, não existe Laura sem Israel. É uma coisa literalmente só, sabe? Vocês não responderam, vocês responderam como casal. Muito bonito de ver. E falando sobre casais, galera, assim, vocês têm 8 anos, pelo que eu vi no Instagram, 8 anos, servindo ao Senhor, né, através dessa formação de casais, enfim, união de casais. Como que está esse mundo hoje? Sei que é uma pergunta difícil, mas assim, a gente tiver que começar a inspirar quem estiver assistindo, né? Quais são as maiores provações hoje que os casais passam? Eu quero falar algo que eu tenho percebido, que os casais, eles estão cada dia mais buscando a independência. Eles não querem mais um depender do outro, Fernando. Cada um por si. Não é, amor? Verdade. A mulher hoje em dia está sendo ensinada a buscar sua própria independência financeira, né? Sua própria independência social. Enfim, os casais hoje estão distantes emocionalmente falando, financeiramente falando. Estão cada dia mais deixando de ser parceiros, amigos, cúmplices. Estão até na questão espiritual, eu tenho visto que eles estão buscando ao Senhor de forma individual. Né, amor? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz acerca de ser uma só carne. E nós não temos visto isso hoje em dia, nós temos visto. Uma das maiores dificuldades, assim, que a gente hoje, né, não é que a gente não fala assim, que é grande, não é grande, a gente é pequeno. A gente é o que a gente é desde quando começou com 1.000 seguidores que a gente tinha. Verdade. A gente é a mesma pessoa. Só que a gente começa a lidar com pessoas de vários níveis sociais hoje. Então, às vezes vem médico, às vezes vem a professora, às vezes vem um cara que trabalha assalariado, vem todo mundo. Por quê? Todo mundo tem um relacionamento. Então, assim, o que mais acontece dentro dos relacionamentos, que a gente tem percebido, o que chega até nós, é muita falha na comunicação. Verdade. E um detalhe muito importante é o quê? A quebra da aliança com Deus. Que a maioria dos casais que vem já deixou a aliança com Deus de lado. Já não quer mais continuar. Muitos são cristãos, outros não são, tá? Mas todos querem ter um casamento transformado. O que a gente fala com isso? Está orando? Está buscando ao Senhor? Não, não estou. Então aí a primeira falha é essa.
Porque, assim, para um casamento ele dar certo, a primeira base tem que ser o Senhor. A gente, né, já tem muitos anos que a gente trabalha com casais, a gente é novo, tá? A gente tem 28 anos agora, então praticamente 8 para 9 anos só de ministério de casais. E pasme, a gente tem 8 para 9 anos de casado também. Então, assim, a gente já iniciou o nosso casamento com o propósito de ajudar outros casais. Então, assim, com 5 meses que a gente casou, a gente assumiu a liderança da igreja, no ministério de casais. Não era uma vontade nossa naquele Nunca momento. pedimos. Nunca pedimos. Mas era um propósito de Deus. Então, a gente, desde aquela época, a gente começou a entender, olha, sem Deus, o casamento ele nunca vai funcionar. O cara pode ter dinheiro, pode ter o que for. É o que a gente mais vê hoje. Às vezes a mulher tem tudo o que o marido pode dar para ela, mas o que ela realmente quer é a presença. Ela quer uma mão na outra, ela quer atenção, ela quer olho no olho. Companheirismo. Né? Ela quer realmente ser percebida por ele. E isso é o que não acontece. Então, assim, às vezes vem mulheres com um casamento quebrado, homens com um casamento quebrado. Porque tem tudo ao seu redor, mas o essencial eles não têm. Não tem uma comunicação, não tem o Senhor no casamento. Então, assim, dentro de tudo que a gente visa, né, todos os dias, porque realmente, Fernando, vou falar a verdade para você, assim, a gente não só aqui, né, em Minas Gerais, mas nos outros estados também, até mesmo fora também, tem casais que estão vindo querendo uma ajuda para o relacionamento deles, porque já não aguentam mais. Aí, o que eles vêm? Eles vêm com uma pergunta: Israel, estou passando por isso, aqui, eu estou querendo me separar. Joga a bomba para nós. Então, tipo assim, o que eu der de direção para essa pessoa, falar assim, não, então separa, ela vai seguir. É como se fosse, me ajuda a tirar o peso. Né? Isso que as Se a pessoas gente veem. conseguisse Justamente. ler o interior Sim. das pessoas, somos humanos, somos mais pecadores do que santos, né? Verdade. Então, é como se procurasse uma aprovação para poder falar assim, eu quero escutar do Israel que eu tenho que separar, né? Justamente. Tipo assim, tira de mim o peso. Eu creio que boa parte, quando você fala, lute pelo seu casamento, bota o joelho no chão e vai orar. Às vezes a pessoa deve pensar assim, sério? Só Né? que essa oração, Fernando, que as pessoas estão fazendo tem sido de forma equivocada. Nós temos visto pessoas orando pelo casamento, pela transformação, pela renovação, pela restauração do casamento. Só que o propósito primordial de Deus não é restaurar casamentos. Porque casamentos restaurados com pessoas quebradas resultará em um novo casamento quebrado. O propósito de Deus é restaurar pessoas. É muita gente orando para Deus restaurar casamento e pouca gente orando para Deus restaurar a si mesmo. Maravilhoso. Não é, amor? Verdade. Pessoas quebradas, Maravilhoso. pessoas que não se empenham em viver aquele casamento à luz da palavra de Deus. Pessoas que não estão dedicadas, né, amor? Que não percebem o erro que está em si mesmo. Pessoas que não estão interessadas na mudança através de si mesma, mas que estão buscando o outro, buscando o seu parceiro. Uma grande Mas falha aquilo, isso, né? exatamente aquilo que ela mesma deve fazer, ele mesmo deve fazer, não faz, não busca. Perfeito. Na verdade, eles querem mudar o casamento, mas não querem se Não, enxergar. justamente. Eu só consigo mudar aquilo que eu consigo ver, né? Se eu perguntar Eu para tenho um que ver casal, se eu o que tá perguntar em para um mim. casal, o que está acontecendo? Primeiro você responde, e ela vai falar o quê? Tudo que ele está fazendo de errado. Tô certa? Tô errada. Tudo. Se eu perguntar para ele o que está acontecendo, ele vai falar tudo que ela está fazendo de errado, mas nenhum vai citar os erros de si mesmo. Nenhum. Então todo mundo procurando erro nos outros e poucos querendo assumir os seus próprios erros e repará-los. Pouca gente está fazendo isso. Por isso que o casamento está sendo cada vez mais afetado. Porque as pessoas não estão insistindo, né, amor, em consertar os seus próprios erros. E assim, essa questão que a Laura tocou é algo muito interessante, porque as pessoas vêm, principalmente, quem vem primeiro, geralmente é a mulher, pedir ajuda. Porque o homem ele é um pouco mais resistente, um pouco mais na dele, aquele negócio todo. Então a mulher já vem colocando a culpa totalmente no marido. Aqui meu marido não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí nós falamos principalmente a gente fala com ela assim, olha, você tem que começar a mudar a si mesmo, fazer isso, fazer aquilo, e não esperar nada em troca. Aí a pessoa fica louca da cabeça. Por quê? Peraí, eu vou fazer tudo isso e ele não vai fazer nada, não. Eu vou ser bobo ou vou ser boba? Né? Justamente. É o que as pessoas elas acabam colocando isso dentro do coração, acham que isso que vai acontecer, e é pelo contrário. Jesus, olha só, eu gosto de falar muito, Jesus, quando ele se entregou, ele não esperou nada em troca. Não esperou, pelo contrário, ele sabia que a gente ia fazer tudo errado ainda. Mas o que ele fez? Ele se entregou por amor.
E no relacionamento não pode ser diferente. Se a gente ficar fazendo, esperando algo em troca, a gente não pode viver. A gente vai sempre depender do que o outro faz para mim ser feliz. Não pode ser assim. Eu tenho que fazer o meu melhor para minha esposa fazer o melhor dela para mim. Então, enquanto ela está fazendo o melhor dela para mim, de alguma forma ela está me atingindo. Então, assim, às vezes, as pessoas, como você falou, elas querem ver a mudança acontecendo, mas não querem ser a mudança. Eu costumo falar, principalmente com as mulheres, olha, se você está vendo um problema no seu relacionamento, se apresente com uma solução. Meu marido é grosso, ele não é carinhoso. Será que ele aprendeu a ser carinhoso? Será que o pai dele ensinou a ser carinhoso? Ou será que ele teve um péssimo exemplo dentro de casa? Então, se ele não é carinhoso, tenta ajudar ele a ser carinhoso. O que você quer do seu marido? Fala pra ele, amor, eu queria receber uma flor, um bombom, alguma coisa. Minha mulher me fala um monte de coisa, né? Fala um monte de coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, às vezes, o problema é isso. Justamente. Simplesmente isso. Ela quer receber, mas não quer falar o que quer. Grande parte da sociedade, de nós homens, por exemplo, nós não aprendemos a receber abraço. Sim. Assim, grande parte. Não teve um pai ou uma mãe que abraçava quando criança. Quando você vai casar, você tem dificuldade de receber o abraço. Se a mulher não entender isso e abraçar ele todo dia, né, e ajudar a quebrar isso, vai tratar esse homem como grosso. E é no exemplo diário, abraça, vai tomar aquela, não gosto de abraço. Quem que não gosta? Na segunda vez, na terceira, na quarta, vai chegar um momento que minimamente você vai se sentir constrangido, vai quebrar aquela casca. Diariamente ali, se abraçando aquela pessoa, é menos um pedacinho daquela casca que você está tirando todo dia. Vai chegar um dia que você vai abraçar, a pessoa vai estar amolecida. Mas é aquilo, eu tenho que não querer nada em troca. Estou entregando diariamente para ele ali. Essa é É igual a parte da linguagem de amor, né? Que é Sim. muito comum hoje em dia as pessoas falarem a respeito. Mas se eu sei a linguagem de amor dele e eu não invisto naquilo, eu tô deixando a desejar, né? Porque não importa se não é algo que eu goste de fazer, mas é algo que eu preciso fazer pro meu relacionamento ter um futuro, né, amor, desejado. Porque se ele gosta de algo igual ele gosta de atos de serviço. Fazer um feijãozinho grossinho pra ele, fazer um conteúdo pra página que ele gosta que eu faça, fazer alguma coisa pra ele que ele goste. Então, não é muito minha praia, mas é algo que deixa ele feliz, então eu me empenho em fazer. Igual eu sou do toque físico. Ele fazer um carinho em mim, uma massagem tocar em mim o tempo inteiro. Não é que... Tem gente que fala, ser pegajoso. Não é ser pegajoso, é porque é a linguagem de amor daquela pessoa. Então ele sabe que eu gosto disso, um cafuné, pegar no meu cabelo. Então ele tá sempre se empenhando em fazer aquilo dali. Tá sempre se dedicando. Não é que ele goste de estar o tempo todo fazendo isso, mas ele se empenha para me fazer feliz, né, amor? Ele se dedica, ele renuncia à própria vontade pela minha. E assim vice-versa, é um renunciando à sua vontade pela felicidade do seu parceiro. Eu tentando fazer uma analogia, assim, né? Eu tenho 42 anos, vou fazer agora, 42. Então, tem uma diferença aí de idade. Mas o lance de linguagem de amor é de agora, né? Tu fala assim, existe há muito tempo, mas tá... Porque a gente pode chamar de moda, alguma coisa assim. Mas sabe o que eu tenho percebido? Muita gente lendo sobre linguagem de amor e guardando para ela a leitura. Justamente. Estou falando assim, a pessoa lê, entende e fala, eu sou assim. Ué, mas não adianta ser para você não, você tem que bater um papo com o seu marido e com sua mulher ali, justamente para você poder contar para ela como que é, né? Verdade. E quando a Sabrina leu o livro para a gente lá em casa foi até engraçado, porque a gente falou sobre isso há alguns dias, né? E aí ela tá assim, você já sabe que eu não sou de toque físico, né? Eu já tinha percebido. Mas você é de outras coisas, você é de serviço, você gosta de ser servida e tudo. E isso trouxe muita reflexão a ponto de eu entender que a Sabrina, ela é uma pessoa que gosta de ser servida, mas um dia lá em casa, tomando café assim, eu e ela, a gente, né, nos últimos 1 ano e meio, a gente tem tido o privilégio de tomar o café todo dia junto. Tipo assim, que é o momento meu e dela sentado e troca ideia e tal. Aí ela falou assim, posso te contar uma coisa? Eu falei, posso. Você sabia que eu não gosto que você leva café na cama pra mim? Olha, gente, revelações. E o Fred conhece bem ela. Eu falei, mas como assim que você não gosta que eu leve café? É porque eu sinto constrangida. E tipo assim, a minha esposa, que ela é super espontânea, ela falar isso, sabe, Fredão, foi estranho ela ter... É sério que você não gosta porque você sente... não, então você vai perder essa vergonha agora que eu vou levar pra você mesmo e tal.
Mas por quê? Porque surgiu através de uma conversa sobre linguagem de amor, Sim. que ela leu o livro, do livro ela compartilhou, eu procurei entender e as coisas vão melhorando a partir dali, né? Eu tenho percebido muito isso, as pessoas leem e guardam, mas fica assim, se eu contar para meu marido, eu acho que não vai ser legal, e se eu contar para minha esposa também, será que ele vai entender que eu não sou de toque físico? Tipo assim, aí a pessoa já leva para o outro lado completamente diferente. Não tem nada disso. É interessante. Isso aí que você falou algo interessante, assim, que a voz falhando um pouquinho aqui, que alguns casais que vêm, né, até a gente tem mesmo no Instagram, que a gente faz mentoria para casais também. Então a gente acaba tendo uma afinidade um pouco maior. Então a primeira coisa que a gente passa para os casais, você sabe a linguagem de amor do seu parceiro? Que é isso? Aham. O que é isso? Aí nós pegamos um link, mandamos para essa pessoa, faz esse teste, manda para o seu parceiro para ele fazer também. Terminou, manda a sua para ele e pede para mandar a dele para você, para vocês começarem a praticar aquilo que o outro gosta. Então, assim, já é algo que começa a melhorar no relacionamento. É o que a Laura falou, olha, eu sei, eu vou investir nisso. Eu quero aprender o que meu marido gosta. Então, assim, vice-versa, tem que acontecer o tempo todo. Para que isso é uma das coisas que faz o casamento dar certo. Eu falo que os livros são extremamente importantes. Você sabe o poder disso, né? Sim. Livro abençoado você tem aí, tenho certeza. Então, assim, os livros, eles nos aproximam de coisas que as pessoas descobriram muitas das vezes, porque foi uma descoberta, né? Que dá certo. Então, a gente não pode deixar isso só pra gente. Tem que realmente não só aprender, mas também aplicar. E, assim, quando você aplica, o casamento é isso, o casamento é tudo aplicado. A gente fala com os casais o seguinte, olha, até mesmo nas mentorias, no curso, olha, nós estamos te ensinando hoje, né? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar hoje mesmo. Não é para deixar para amanhã, não. Ah, tem que ser carinhoso, vou pensar nisso amanhã, não. Começa hoje, agora. Então, assim, essa espontaneidade de começar as coisas assim, bem rápido no casamento é porque a gente não pode perder tempo. Casamento, quanto mais tempo você perde, você deixa de estar com a sua esposa, com a sua família, deixa de estar feliz, literalmente, porque, assim, a gente casou muito novo, imaturo, vamos falar assim. Eu acreditava que eu era maduro, né? Só que depois que você casa, você começa a descobrir muitas coisas. Então, assim, você começa a viver num lugar com uma pessoa que você achava que conhecia, porque quando está debaixo do mesmo teto, as coisas mudam literalmente. A gaveta Verdade. aberta que você fechava todo o tempo, sua esposa agora deixa para metade, passa a te irritar. Tô falando assim, É verdade. né? E você tem que saber o que que um gosta e o que que o outro não gosta. Justamente. O marido que abre a geladeira e não acha nada, a esposa já tem que saber que a gente já vem faltando essa função, É, né? aí Você já- acha alguma coisa na geladeira? Não, Eu aí aposto tem que que não, dar nem o tempo, Fred. Aí já Então, assim, era. eu abro, aí eu com a Sabrina, né? Eu já abro e falo assim, amor, seguinte, não briga, eu tô de frente à geladeira, por favor, eu tô procurando tal coisa. Ela já vem, tira e fala assim, toma. Tipo assim, mas já sabe, que eu já falo pra ela, eu não acho. É um déficit. É um déficit, cara. Ontem, cara, ontem foi muito legal. Eu uso um short de treino, aí tem uns 3 dias que eu falei com ela, poxa, tinha 2, um sumiu, não sei o que lá e tal. Aí eu voltei a falar com ela, falei, amor, quando você puder, acha aquele short pra mim. Cara, assim, a gente não precisa de jurar, né? Mas é modo expressivo de falar. Eu tô lá procurando, cara, eu com a gaveta aberta. Ela veio, tirou dois shorts Olha. assim, pegou e me entregou. É de olho Falou assim, fechado. é isso que você tá querendo. Eu te falo, eu tava procurando e agora eu não achei ele. Mas isso é um negócio que passa até a irritar uma pessoa ou outra. Ela Sim, poderia ficar lógico, irritada exato. comigo e você não acha nada, que é a maior parte das pessoas fazem, né? Não, você passa a enxergar um pouco do erro do outro, da limitação do outro, né? Uma das coisas que são importantes também. Verdade. E essa questão da diferença, né, que todo casal vai ter. Então, assim, a Laura, a gente se dá muito bem. A gente tem gostos parecidos, tem pensamentos parecidos, mas tem muita coisa que a gente não acorda, não tem acordo um com o outro. É o que ela quer fazer, o que eu quero fazer. Tem coisa que é intrínseco nosso mesmo. Então, assim, respeitar essas diferenças no relacionamento é extremamente importante. Sim. Por quê? Tem coisa que é a minha essência, tem coisa que é a essência dela. E isso que faz esse relacionamento ele ser atrativo, vamos falar assim. Porque imagina, igual a pessoa fala, pessoas iguais. Não tem graça. Não tem.
Não tem Justamente. pegada, não tem nada, não tem desejo, vamos falar assim. E eu, particularmente, se eu casasse comigo, eu tava misericórdia. Digo mesmo. Né? É ruim demais. Não me Então, assim, suportaria. essas diferenças que fazem o relacionamento ele realmente ter vamos falar assim, ser especial, vamos falar Sim. assim. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a diferença que atrapalha não é. É saber respeitar e entender, e tem coisa que deve ser melhorado. Então, assim, o Israel que eu sou hoje, né, depois de 8 anos, para 9 anos de casado, totalmente diferente do Israel que iniciou essa jornada. A gente aprendeu muita coisa, deixou muita coisa para trás que a gente fazia de errado também, né, amor? Verdade. Para ser uma nova pessoa. E é esse às vezes, né, esse deixar de ser alguém que as pessoas não querem ser. Elas querem ter um casamento e ser a mesma pessoa, e não pode ser assim. Só que o conflito também se dá quando a parte receptora recebe essa diferença como algo contrário, né, amor? Trata com ignorância, com grosseria, né? Critica o tempo inteiro. Então, ali o parceiro ele vai se sentir retraído, vai querer só recuar, vai falar menos, vai comunicar menos, vai expor os defeitos de forma, né, amor? Diminuída ali. Então, se o meu marido expõe os defeitos dele pra mim, pede ajuda em certas ocasiões e eu tô sempre criticando, sempre xingando, sempre gritando, ele vai recuar. Aquilo ali vai se tornar cada vez, né, em menor quantidade, porque ele vai se sentir retraído. Falar assim, não, eu não tenho uma parte receptora muito boa. Então, eu não tenho com quem falar, ela não vai me receber bem, ela não vai me tratar bem. Eu já sei que vai vir crítica, eu já sei que vai vir defeito, então eu vou me recuar, vou me manter aqui. Então, tudo está na forma de como um casal se comunica. Um tem que respeitar as diferenças do outro. E não xingar, não ficar o tempo todo difamando, mas incentivar na melhora, na mudança, né, amor? É isso que nós fazemos. Eu tenho Verdade. vários defeitos que ele não tem, mas que ele me ajuda a melhorar de forma passiva. E eu da mesma forma. E nós aprendemos assim, né? E nós conversamos sobre várias coisas. E é isso que tem faltado hoje em dia nos relacionamentos. Tem casais que falam assim, sobre isso eu posso conversar, mas sobre isso eu não converso. Tem casais, Fernando, que, pasmem, não conversam sobre a área sexual. Porque tem vergonha de expor os seus desejos, os seus gostos. Tem vergonha de expor as suas fraquezas. Então, isso tem, né, amor, afetado de Verdade. forma drástica os casamentos, né? E isso nós temos visto. Então, o que está acontecendo? Homens têm cada vez mais recorrido à pornografia. Mulheres têm cada vez mais se recuado do seu marido, se afastado do seu marido. Isso tem gerado uma bola de neve. Então, os casais precisam conversar, precisam entrar num consenso. Não somente para definir os gostos, os seus desejos, mas também para demonstrar suas fraquezas. Para falar, amor, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso de melhora nisso. Eu preciso vencer isso. Né? E isso, assim, principalmente para o homem, é algo muito difícil. Porque, assim, teve um rapaz, né, que ele não é casado ainda. Ele começaram a namorar, juntou e tal. E ele tá assim, tem muita dificuldade, cara, muita mesmo. Eu não consigo conversar com a minha esposa a respeito desse assunto. Eu falo, mas como é que você consegue conversar comigo? Porque, sabe, é diferente. Ah, não é diferente, cara. Porque, assim, igual ela falou, a questão da comunicação. A comunicação no relacionamento é como respirar. A gente não pode ver assim. Se não tem comunicação, daqui a pouco acabou o relacionamento. Verdade. Então, assim, às vezes é uma dificuldade que o cara tem que ele não consegue se expor para a esposa. Por quê? Se eu não converso com a minha esposa sobre coisas pequenas, eu vou falar de um assunto tão sério, às vezes. Então, assim, as conversas difíceis, elas precisam ser preparadas anteriormente. A gente estava até comentando isso segunda-feira, toda segunda-feira, né, ontem a gente tem um acompanhamento dos casais que fazem curso conosco, né? Então, assim, uma noite de aconselhamento, a gente estava falando a respeito disso, sabe? De preparar o ambiente para a conversa difícil. Então, assim, eu vou ter uma conversa difícil com a minha esposa, vamos supor, eu estou com uma dificuldade financeira muito grande que afeta o nosso relacionamento, a nossa vida e tal. Eu não posso, num dia de briga, chegar e soltar isso para minha esposa. Porque vai ser um momento ruim, onde já vai ter uma situação complicada, eu vou gerar mais situações. Vai virar jogação na cara, né? Verdade. Tô falando assim. Sim, vai Termo gerar mais coloquial é conflito ali. aquele, eu jogo na sua cara, você joga na minha, né? Vai E ficar não, aquela e não confusão. vai gerar nada, vai gerar mais conflito, mais confusão. Então, o que a gente deve fazer quando tem alguma coisa para resolver no relacionamento? Tem que preparar um ambiente. Então, assim, trate seu parceiro bem, converse com ele, seja carinhoso, né? Vai preparando um ambiente, faz um jantar, alguma coisa. Tá tudo bem naquele momento ali, chega o parceiro e fala assim, eu preciso conversar com você. Parece uma tática, mas realmente é uma sua estratégia. É necessário.
prepara um ambiente e chega pro parceiro, eu preciso conversar sobre isso. Por quê? Ele vai estar de boa, ela vai estar mais tranquila, vai ser um ambiente já preparado para ter uma conversa difícil, porque as conversas difíceis é que curam um relacionamento. Sim. Então, assim, a gente já passou por muitas conversas difíceis, né, amor? Muitas mesmo. Conversas assim que, às vezes, igual eu falei com ela, a gente passou por uma dificuldade financeira há uns anos atrás que eu acabei escondendo dela. A única vez que eu me lembro que eu fiz algo parecido com isso. Eu estava passando uma dificuldade muito grande financeira nessa época, eu acho que eu estava trabalhando de Uber, né? Tava uma dificuldade na época da pandemia, isso aí aconteceu. E assim, eu estava com uns problemas financeiros muito grandes, porque eu gerenciava tudo em casa. Então, ela não trabalhava nessa época da nossa filha, e eu trabalhando com dificuldade, o carro quebrando direto e tal, e eu tentando repor isso, passando cartão aqui, passando cartão ali, fui virando uma bola de neve, meu Deus. Pouco tempo depois eu estava com uma dívida muito grande. E como que paga isso? Só eu estava trabalhando, né, que resolve essas coisas, e não querendo passar isso para ela, escondendo o tempo todo. Então, assim, quando ela descobriu, porque eu não mostrei para ela acabou vendo. O nome dela estava no SPC. Eu não tenho noção do que isso gerou no nosso relacionamento. Assim, ela ficou muito triste. Por quê? Não pela dívida em si, Não. por eu ter Verdade. escondido dela. Comunicação. Coloca a confiança em xeque, né? Aí, como diz, Satanás é astuto a ponto de lançar setas para poder, poxa, não confia em mim, não acontece isso, aquilo, né? E aí começa a virar a bola de neve sentimental. Não é só mais a bola de neve financeira, ela passou a ser uma bola de neve sentimental. E assim, isso aí, né, a gente começou a ter vários problemas, não só financeiro que já existia, mas o nosso relacionamento também começou a decair muito. Por quê? Eu estava focado só em pagar a dívida. Então eu esqueci a minha esposa, minha filha, eu ficava só trabalhando, literalmente, para pagar a conta. E chegou um dado momento que ela falou comigo assim, olha, eu não aguento mais. Não aguento mais. Não tem tempo para mim. Não tem tempo para nossa filha. Você não é o mesmo Israel que eu casei. Eu não aguento mais, eu quero me separar de você. E naquele momento, no auge daquela dificuldade, tanto no relacionamento, também na financeira falando, eu falei, não, eu quero separar também. Estava longe de Deus já há muito tempo. Então já comecei a pensar, não, vou voltar para casa da minha mãe, vou cuidar da minha filha depois, vou pagar uma pensão. Comecei a pensar nisso, falei, nossa, eu vou fazer isso e tal. Aí, em um dado momento, Deus vem e fala comigo desse jeito, olha o que você está fazendo com o presente que eu te dei. É isso que você vai fazer com o presente que eu te dei? Naquele momento, Deus ele abriu os meus olhos. Filho, você está perdendo o que eu te dei. Olha o que está acontecendo. Então, naquele momento, ele foi como se Deus, sabe, me desse um start. Ele, filho, acorda. Você está perdendo o que eu te dei. Então, eu comecei realmente a buscar o Senhor de novo. Comecei a ir para o monte, que a gente amava ir para o monte, a gente sempre foi para o monte. Nessa época da dificuldade financeira, eu deixei de ir. Só trabalho. Então, assim, comecei a buscar o Senhor no monte, voltei para o monte todo dia. Comecei a tratar minha esposa diferente, comecei a ter mais tempo para ela. E depois, as coisas foram se encaixando, o nosso relacionamento foi restaurado nessa época. Porque, assim, se eu não mudasse a atitude, não ia ter restauração. Deus, ele pode restaurar o casamento, pode tudo, fazer mudança, mas eu preciso ser mudado primeiro. Então, assim, eu comecei a mudança em mim, comecei a tratar minha esposa, porque a gente já sabia, a gente já era líder de casais. A gente sabia o caminho, só que a gente deixou de fazer. Na verdade, você falando assim, começou a viver mais o conceito do que sentir o conceito, né? Sentir a presença. Literalmente. É literalmente aquilo que você passa. Posso estar falando asneira aqui, mas biblicamente você só lê a Bíblia e não está na presença do Espírito Santo. Verdade. Um desvio do olhar, o desvio da intimidade, acontece isso. Pedro desceu do barco, né? Na hora que ele olhou para o lado e começou a afundar. Justamente. Então, assim, é aquilo que vocês estavam ali como casal, na fé. O seu desviado olhar foi, pelo eu fazendo leitura de fora, Sim. é assim, cara, eu não confiei a ponto de contar para minha esposa o que está acontecendo, né? Esse foi o seu desviado olhar. Porque o olhar ali em Jesus, cara, você pratica, você fala isso lá, vai lá e conta para sua esposa, né? Trate com a verdade aquilo dali o tempo inteiro, não esconda.
Esse daí foi o desvio do olhar que depois você, como diz, faltou o chão, você teve que voltar. Não teve jeito, porque assim, saiu do caminho. Você quer tirar isso aqui que tá piscando? Não, já que você fez, não, eu ia perguntar para o Israel mesmo sobre essa. Porque, pelo que eu entendi, Sim. desculpa interromper a Sim. conversa, mas dando sequência na conversa. Pelo que eu entendi, vocês assumiram o ministério de casal nos primeiros 6 meses. Sim. E durante toda essa turbulência, como é que estava o ministério de casal? Não, aí nessa época aí, a gente tinha praticamente deixado. A gente realmente tinha parado aí, porque tipo, como que a gente vai lidar com a situação, ajudar as pessoas, porque a gente não estava bem nessa época. Então, Não, foi uma mas época de transição. Nós quase não estávamos indo na A gente estava igreja. indo para outra igreja, na verdade, isso aí. A gente saiu de uma igreja e foi para outra. Nesse período de sair de uma igreja e ir para outra, aconteceu esse momento. Só que a gente, graças a Deus veio, ajudou a gente recuperou aquilo que a gente tinha perdido, voltamos à nossa aliança e tal. Deus restaurou o nosso casamento, restaurou a gente. E depois, um certo tempo depois, a gente foi descobrir. Olha como é importante a gente confiar em Deus e servir a Ele. A gente foi descobrir que isso foi algo que foi feito para realmente destruir o nosso casamento. Eu ia comentar isso aqui. Foi algo preparado pelo Eu ia diabo comentar isso aqui. para destruir E o como casamento. Deus nos mostrou, né? Eu tive um sonho, Deus me falou assim, de forma clara e nítida no meu sonho. Olha, eu estou quebrando uma obra feita contra a vida de vocês. Na mesma semana, a gente foi à igreja e um pastor confirmou, olha, Deus está indo lá em Ibirité, falou até a cidade, desfazendo uma obra feita contra a vida de vocês. Então, foi algo assim que a gente veio a descobrir que era para acabar com a nossa vida financeira, com o nosso relacionamento, com a nossa vida em si também. E assim, e por a gente ter passado por isso, porque assim, o que aconteceu foi que eu perdi o motor do carro. Literalmente. O que aconteceu é algo sobrenatural. Não tem explicação do que aconteceu. Então, assim, isso gerou a dificuldade financeira e afastou a gente do Senhor, que era o propósito. Perfeito. E assim, Deus deu sonho para ela, me deu um sonho também. O sonho que Deus me deu, a gente estava numa porta como essa, lá de casa, escorado na porta, e os demônios querendo entrar. Uau. E neles querendo entrar, a gente estava forçando para não deixar ele entrar, só que a gente não estava aguentando mais segurar a porta. Aí nós clamamos a Deus, Deus ajuda a gente. Aí nesse momento, estava vindo as pessoas que tinham acabado de voltar do monte, passando na rua de casa e viu os demônios querendo entrar no sonho. E nisso elas foram lá expulsar os demônios, libertou tudo ali. Aí eu desci lá para agradecer as pessoas. Falei, nossa, muito obrigado pelo que vocês fizeram aqui e tal. Aí as pessoas olharam umas para as outras assim e falaram assim, olha, Israel, você tem que ir com a gente. Porque o que eles fizeram contra você é muito forte. Então, assim, Deus revelou até mesmo no sonho, tanto no dela, tanto no meu, que algo tinha sido feito para destruir o nosso E essa é a relacionamento. importância de o casal estar na presença do Senhor. Porque se não estivesse, nós estaríamos suscetíveis àquilo que o inimigo... Perfeito. Teria né, destruído aos tudo. ataques do inimigo. E uma coisa, isso é porque Deus tem algo maior para a vida de vocês. Sim. Isso é um testemunho. Verdade. Ter acontecido isso com vocês é parte do testemunho que vocês têm que continuar dando para os casais. Né? Assim, legal, um casal jovem, um casal aí de 8 anos de ministério para casais, e muita gente vai virar e falar assim, tudo é a mil maravilha? Não. Não. Às vezes, lá no início, vocês passaram toda a dificuldade, viver no porão e tudo. A vida, como diz, né? Voo de cruzeiro. Mas Deus tem mais um nível para entregar. Se tem mais um nível para entregar, cara, o diabo só vai atacar a casa que tem alguma coisa dentro. Casa vazia ele não ataca. É verdade. Mesmo assim com a permissão de Deus. Verdade. Né? Então, a partir do momento que vocês tomam esse ataque, que bota ali em julgamento, abala as estruturas, é para quê? Opa, eu tenho mais um nível para poder te levar. Você está comigo ou não está? Vocês estão comigo com o casal ou não estão? Né? Verdade. Então, eu também encaro isso, como vocês contando, como parte do testemunho para vocês darem para os casais. Né? Assim, na hora que vocês estiverem ali na confiança, no voo de cruzeiro, tudo certinho, não bobeia não. Porque, como diz, o nível, para poder subir o nível, a aprovação ela vem mais forte. Né? É isso que você falou, questão de ser testemunho. É assim, tudo que a gente viveu, tudo, literalmente, é um testemunho. São vários. Perfeito. Esses são uns, né, que a gente já contou. Eu até estava contando sábado, né, amor? A gente fez um encontro de casais lá em Joatuba, né? Eu estava falando com as pessoas sobre o segredo, que não se deve ter um casamento. O segredo é uma delas. E eu falei, olha, meu casamento quase literalmente foi embora, por causa do segredo.
eu escondi da minha esposa aquilo que não deveria ser escondido. Transparência. Só que nada fica em oculto. E com boas intenções. Sim, Você concorda? Verdade. Como esposa ali, você não queria preocupar Sim. ela, você não queria pôr ela com filhinha mais nova, não quero Sim. preocupar. Deixa eu tentar lutar com a força dos meus braços, né? Deixa eu ser o homem da casa, deixa eu ser o cabeça. Cara, mas é uma só carne. Literalmente. Então você tem que vir e trocar ideia sobre tudo, entendeu? Vocês estavam comentando não só isso, mas o fato só voltando um pouquinho ao relacionamento sexual, conjugal, né? As pessoas mais antigas, meus pais, enfim, tinha aquele lance de dormir separado, dormia dias separado. E a desculpa era assim, eu não converso com esse homem não, porque esse homem é ignorante. O que é ignorância? Ignorância é a falta do conhecimento. Perfeito? Verdade. Dentro de um casal, a falta do conhecimento é o quê? Não adianta eu ir e ler os livros. O conhecimento é a troca da comunicação que eu tenho com você. Eu preciso te conhecer. A partir do momento que eu conheço o outro, eu fico menos ignorante. Porque eu passo a absorver conhecimento. Verdade. Eu estou conhecendo a minha esposa, então eu deixo de ser ignorante. Se eu não vou nela e pergunto, poxa, né, amor, como é que eu posso te servir mais, te ajudar mais? E ela se retrai, eu vou continuar sendo uma pessoa ignorante. Porque eu vou chegar para você e vou falar assim, né, Sabrina, pô, me conta. Não, eu tô a fim de contar. Eu me tornei ignorante. Eu não tenho a comunicação, eu não tenho a informação que é necessária. Né? Então, esse lado da comunicação eu vejo de duas formas que vocês estão colocando. É a construção, então vamos nos construir como casal, vamos nos tornar menos ignorantes, vamos nos conhecer mais, e outra que é a aprovação. E vocês fazem um negócio, que assim, vocês são pastores, né? E sabem disso, como diz no coloquial, melhor que eu, que é assim, cara, se às vezes é um propósito para Deus, ataque não vai faltar não. Verdade. Verdade. Né? Aqueles que estão ali para poder servir, pode esperar. Sim. Jornada Cast aqui é prova disso. Entende? Então, eu sempre falo com todo mundo também, né? Conhecer Jesus, acho que todo mundo tem que conhecer. Poxa, nosso Salvador, né? Quando o último dessa terra conhecer, estamos esperando por isso. Amém. Mas quando a gente coloca, e aí, você quer servir a Deus? Você quer fazer parte do ministério de Deus? Deus não precisa de ajuda, mas ele se orgulha por aqueles que trabalham na obra, ou nas obras dele, porque a obra somos nós. Quando você se coloca nessa posição, pode se esperar, amigão. Pode esperar. Que pode esperar que seja para você subir para o próximo nível, ele vai te testando, seja também com a permissão dele, Satanás vai tentando te tirar, porque sua casa está cheia de tesouro, ele vai tentar te destruir. Justamente. Né? Então, assim, e que isso se torna testemunho para a gente. A gente não pode ter nem... A palavra não é vergonha, mas tipo assim, aconteceu. Então vamos lá, vamos para o próximo nível. Né? Para nós termos uma história com o Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. E, na maioria das vezes, esse conhecimento vem através do cenário caótico, né? Sim. É igual Jó passou por tudo que passou, mas no final do capítulo lá 42, ele fala o quê? Olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Ou seja, trazendo para a nossa linguagem de hoje eu te conheço, Senhor. Eu te conhecia pelo testemunho de terceiros, mas hoje eu te conheço pelo meu próprio testemunho. Então, isso aí é o que nós vivemos, né, amor? Nós aprendemos, como eu te disse, no período em que eu estava doente, em cima de uma cama. Eu falei, mas Senhor, por que eu tô passando por isso? O que o Senhor quer de mim? E eu recebi uma mensagem da minha mãe na fé, ela me falou comigo assim, o Senhor quer que você confie nele. Então, tudo que o Senhor nos deixa, nos permite passar, é para um propósito de conhecer a Ele, de depender dEle, de confiar nele. Nós passamos por outras situações financeiras posteriores a essa que nós mencionamos, que foram, assim, terríveis também, Mais né, amor? terrível do que essa. Só que tinha uma diferença, Fernando. Nós estávamos juntos, unidos. E eu me lembro que o Israel comentava tudo comigo, eu comentava tudo com ele, nós estávamos a par de tudo que estava acontecendo. Nós éramos uma equipe. Eu lembro que as pessoas falavam tanto de nós, falavam que a gente era uma vergonha, falavam que o meu marido não queria trabalhar, não sabia de fazer nada.
falava de mim que eu larguei a contabilidade, que eu larguei tudo por causa disso, de uma fantasia. Só que eu sabia que não era uma fantasia, eu sabia o que Deus tinha falado com a gente. Eu me lembro que pessoas chegavam lá, nossos parentes, chegavam para conversar com meu irmão, que é mais novo que eu, e falava assim: olha, faz isso, faz aquilo, senão você vai ser igual ela. E eu me lembro que as pessoas tratavam a nossa renúncia, a nossa escolha de confiar e acreditar no Senhor como uma vergonha, como uma decepção da família. Só que nós sempre perseveramos juntos naquilo que o Senhor tinha para nós. Porque, igual a palavra de Deus diz, né, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas pelo que cremos. Então, a nossa realidade não estava baseada naquilo que a gente estava vendo, porque a gente estava vivendo por um propósito maior, que a gente sabia o que a gente tinha ouvido de Deus. A gente sabia, a gente estava lá quando Deus falou e revelou grandes promessas para nós. Então nós lutávamos contra tudo aquilo ali que tentava nos afastar daquele propósito de Deus, para nós seguirmos para o alvo. Muitas vezes nós fizemos coisas, né, amor? Cumprimos nosso propósito assim com um grande peso no nosso coração daquilo que a gente tinha ouvido das pessoas a nosso respeito. Não era fácil. Às vezes ouvíamos coisas dos nossos pais, de familiares, sabe? Até de líderes da igreja, falando que a gente não tinha condição de assumir o ministério, que a gente era muito novo. Só que o Senhor sempre foi nos respaldando todo esse tempo. Sempre foi nos dando a convicção de que Ele era conosco. Então, o que a gente pode dizer é que sempre surge um empecilho nesse caminho com Deus. A gente sempre vai passar por um cenário que ele é favorável para o que nós vamos ter lá na frente. Igual você estava mencionando acerca de José. José aprendeu a administrar os 7 anos de vacas gordas porque ele passou pela casa de Potifar. Sim, José aprendeu a administrar os 7 anos de vacas magras por quê? Porque ele estava na prisão. sim. Certo? Então, tudo que ele passou foi o quê? Foi um pré-propósito para ele administrar aquilo que viria lá na frente. Não adianta ele chegar lá para Faraó e falar assim: ah, tá, tem que fazer isso e aquilo. O Faraó falar: então faz, mas eu não sei fazer. Ele teve que ter um preparo para isso Sim. antes. Então, esse é o cenário caótico que nos prepara para a gente viver aquilo que o Senhor determinou para a gente. E ele acreditava na revelação dos sonhos que ele tinha. Né? Justamente. Então, eu tô falando assim, o dom principal que muitas vezes você nega, é mais fácil você olhar assim, ah, não, eu sou bom de conta. Tô Sim. falando assim, ele lá na administração, você fala, não, mas você tem um dom de revelação de sonhos. Não, mas eu não acredito nisso, não. Justamente. Você perdeu lá atrás. Você não perdeu ali no processo, você perdeu lá atrás todo o processo que estava preparado para você, né? Bom, me dá aí 3 dicas para... Já tem 1 hora e não sei se você sabe, mas já tem 1h30 aqui de bate-papo. Meu Deus. Passa super Que rápido. isso, Nem 1 hora e parece, 20 né? minutos só. Deu quanto tempo aí, Fernando? 1h22. 1h22, Deus. 1h30. Que isso? Mas né, o Instagram de vocês é por onde as pessoas alcançam mais, apesar não, vocês também têm aí as mentorias. Mas deixa 3 dicas aí que os homens precisam de fazer, Israel, para suas esposas, e depois a Laura também, das esposas para os seus maridos, assim, do que mais fala aos corações hoje nas mentorias de todo mundo. Estou fazendo essa reflexão porque o vídeo de vocês é bem legal ali, que vocês vão 4 dicas, 3 dicas e tal, Sim. né? Quais que são 3 aí para os casais, cara? Então Pros vamos maridos. lá. Vou deixar 3 P's para os maridos aqui. Então, assim, o primeiro P é protetor. O marido tem que proteger a sua esposa. E não é só aquela proteção que a gente fala até brincando, que proteção é quando a barata aparece, o marido tem que ir lá e matar. Isso é proteger a esposa, trazer segurança. Mas não é só isso. A esposa requer, né, ela quer ter um ombro amigo. Ela quer ter alguém para realmente abraçá-la. Por isso que a gente tem essa envergadura um pouco maior do que a esposa, para a gente literalmente abraçar a nossa família. Literalmente trazer essa proteção. Então, assim, proteja a sua esposa. Proteger do quê? Das palavras das pessoas. Porque tem maridos que vai a favor das pessoas e contra a esposa. Não pode ser assim. Vocês são uma só carne. Você tem que jogar no mesmo time. Então, assim, a proteção que a esposa quer é realmente você trazer, né, esse sentimento, né, de segurança. Dela olhar para o marido e falar assim, nossa, eu me sinto seguro na minha casa, junto com o meu marido, porque ele me protege. Por quê? Porque quando eu não protejo a minha esposa, eu deixo ela sozinha. Se vira, arruma sua própria proteção, não pode ser assim. Então, todo marido, ele precisa ser protetor, porque toda esposa quer ser protegida. Nenhuma esposa quer ficar, né, sem saber de onde vai vir sua proteção, ela quer realmente encontrar a proteção no marido. E sim, o segundo P é o quê? Provedor.
Não só financeiramente. Porque financeiramente é algo bíblico, a gente tem que fazer. Só que também tem algo bíblico que é amor. Então o marido precisa amar a sua esposa. Então esse amor envolve muitas outras coisas. E o que é isso? A vida espiritual. Então, assim, não só um provedor financeiramente, não, mas um provedor daquilo que é espiritual também. Porque nós, segundo a palavra do Senhor, nós somos um sacerdote no nosso lar. Não existe mais, né, vamos falar assim, essa profissão, vamos falar assim, de sacerdote que serviu lá no templo, não existe mais. Mas nós carregamos essas marcas de sacerdote, aquele que carrega a presença, aquele que atrai a presença. Então, assim, dentro do nosso lar, nós precisamos ser o provedor também espiritual. E isso muitos maridos negligenciam, porque às vezes é a esposa que está orando, é ele que tem que orar. Então, assim, essa inversão de papel pode ser muito danosa para o relacionamento. Então, o marido tem que ser provedor também espiritual. Trazer a presença do Senhor, trazer jejum, palavra, oração. Isso é o papel do marido. O terceiro P, o que é o terceiro P? Parceiro. Toda mulher quer ter um amigo dentro de casa. Mulher quer ser ouvida, mulher quer realmente chegar em casa, desabafar com o marido. Mas muitos maridos não estão prontos para isso. Eles realmente querem viver no seu mundinho, ver sua televisão, ver seu jornal, fazer todas, mas não ouvir a mulher. Então, assim, ser parceiro é realmente você estar ali disponível para a sua esposa. Amor, conta comigo, o que você quer? Porque o amigo é assim. Quando você precisa de um amigo precisa fazer isso aqui, ele vem na hora. Por quê? É amizade, é a aliança que vocês têm. E por que tem que ser diferente no relacionamento? A esposa precisa de um amigo, literalmente um amigo, presente, que esteja ali disponível para ouvir, para aconselhar, para realmente jogar junto. Então, assim, quando um homem, ele segue esses 3 pequenos princípios, protetor, provedor e parceiro, ele vai ser um homem não totalmente completo, tem muitas outras coisas que ele pode fazer também, mas ele vai estar num caminho muito bom. Para realmente ser um bom marido. Porque o foco é ser um bom marido. Um mau marido a gente sabe como é que é só não ser o bom. Então, assim, seja protetor, seja provedor e seja parceiro também da sua esposa. Boa! E para as mulheres, ó? Olha, Fernanda, a primeira coisa é o auxílio, sabe? O apoio. Eu, nesses anos de casada, eu tenho notado que quando eu apoio, estou disponível a apoiar, ajudar o meu marido, ele tem mais força, tem mais ânimo, tem mais gás para correr atrás. Se eu viro pro meu marido e falo assim, amor, isso não vai dar certo, não adianta tentar, ele fica desanimado, eu já percebi. Que várias vezes no início, né, falta de maturidade, eu falava com ele assim, não, isso não vai dar certo não, para com isso, desiste disso. Eu via no reflexo do olhar dele, ele desanimando, ele, né, amor, desistindo. Mas hoje em dia eu tô pronta para ajudar ele. Então esse auxílio da esposa, esse apoio da esposa é essencial para a construção do casamento, para a construção dos sonhos do casal. Porque se a esposa está disponível a acreditar na garra do marido, no sonho do marido, no objetivo que os dois têm, eles vão para frente. A própria palavra diz que a esposa é auxiliadora, então ela tem que estar disposta a auxiliar. A próxima coisa que eu tenho notado escassez nos casamentos, que é a honra da esposa ao marido. A honra tem, assim, sido algo cada vez mais escassa. Eu preciso honrar o meu marido. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser submissas, só que muitas mulheres têm uma visão deturbada da submissão. E a submissão, ela vem de algo espontâneo. Se ele me trata com amor, se ele me ama como Cristo amou a igreja, é algo para mim natural, sabe? Honrar meu marido. Muitas mulheres difamam seus maridos, falam deles para as mães, para os pais, para os parentes, para amigos. Fala mal do seu marido, fala que seu marido é isso, que seu marido é aquilo, não defende o seu marido. E isso está afetando a honra da esposa com o marido. Então, o papel da esposa é o que? Honrar o seu marido, não só presencialmente, não só diante dele, mas quando ele está longe, perto de outras pessoas, sabe? Falando bem dele. Eu gosto de levantar o meu marido, eu não gosto que as pessoas falem mal dele. Eu tinha o costume de quando eu tava assim com meus parentes, eles fazia alguma brincadeira sem graça a respeito do meu marido, eu prontamente defendia ele. Falava assim, não, meu marido não é isso, meu marido não faz isso, meu marido é um homem mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida.
Minha mãe mesmo vive falando comigo assim, nossa, mas você não cansa desse homem, não, brincando. Você não cansa, não, porque eu tô sempre ligando pra ele, conversando com ele quando ele tá longe, quando ele tá trabalhando. Eu falo assim, não, mãe, porque eu tenho o prazer de estar perto dele, que ele é um homem maravilhoso pra mim. Quando meu pai me pergunta, filha, e o Israel? Né? Como tá o casamento de vocês? Meu pai é sempre muito interessado na gente, no nosso relacionamento. Eu falo assim, pai, o Israel é o homem mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida. Eu sou feliz do lado dele. E não é só nos momentos bons, não, Fernando. Quando a gente estava passando as piores crises, eu falava com meu pai, pai, não importa o que a gente está passando financeiramente falando, a gente é feliz por causa do nosso amor, por causa do respeito que nós temos, da cumplicidade que nós temos juntos. Então eu sempre estava buscando essa honra pro meu marido, eu sempre estou buscando até hoje, eu me aperfeiçoo nisso. E a terceira coisa que o Senhor me ensinou durante todos esses anos, que a mulher precisa ser uma mulher de oração. Ela precisa estar buscando pelo fortalecimento do seu marido, fortalecimento do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa, pela provisão de Deus. Porque enquanto o marido está lá fora trabalhando, a esposa tem que estar orando, intercedendo pela vida dele. O meu marido, quando trabalhava de Uber, de corretor, eu estava sempre intercedendo, Senhor, livra ele do acidente, livra ele do homem sanguinário, livra ele do homem violento, do homem fraudulento. Sempre estava intercedendo pela vida dele. E eu creio, eu tenho a convicção de que muitos livramentos lhe foram concedidos através da minha oração. Eu me lembro de quando eu estava grávida do meu filho Davi, nós estávamos passando uma crise financeira terrível. E ele foi ao monte orar. Só que eu estava assim, passando muito mal, já estava no final da gestação e eu falei assim, Senhor, nós estamos precisando de uma provisão. Então dá a resposta para o meu marido que ele precisa. E eu lembro que ele chegou no monte, Deus usou uma pessoa que chegou perto dele e falou assim, olha, Deus mandou te entregar esse valor porque a sua esposa orou lá da sua casa. Uau. Então, a esposa precisa ser a intercessora. A esposa precisa ser uma mulher de oração. Porque é através da oração que nós vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Uau. Ô, glória! Ô, glória! Glória a Deus. Gente, obrigado por esse tempo Nós que precioso aqui agradecemos, junto com Fernando. vocês, viu? Amém. Sim, que Deus continue usando vocês muito mesmo, abençoando casais, que vocês Amém. passem por processos juntos. Amém. A cada vez que a gente passa um processo de provação, é um processo de construção, né? Só se constrói quando, para ter ter um edifício grande, a base precisa ser sólida, né? E que vocês estejam muito unidos, abençoados, que Deus prospere demais na vida de vocês. Em nome de Jesus. A direção, a visão já foi dada, a direção vai sendo moldada e aplicada diariamente. O destino é só um, ele já chamou vocês, o destino está lá, ele pode mudar algumas direções e a provisão vai vindo no meio do caminho. Vocês sejam muito abençoados. Obrigado por esse tempo aqui, viu? Nós que agradecemos. A gente que agradece. Pessoal, ó, eu vou deixar eles darem aqui, eu não, né? Quem sou eu para falar que eu vou deixar? Não é isso. Mas eles vão dar um recado final, mas eu queria pedir para que você, de fato, curta, compartilhe aí pelo Spotify, pelo YouTube, para que esse papo aqui alcance pessoas e principalmente casais, sabe? A gente precisa muito disso. Os lares, literalmente, nos nossos lares as esposas edificam, os homens são cabeça, mas no final somos um só. Eu tenho enorme privilégio de ser casado com a Sabrina, uma pessoa que, assim, admiro demais, uma parceira, uma amiga, uma amante no sentido de amar mesmo, de ser confidente. Assim, eu falo com ela que eu amo a ela mais do que eu amo a mim, só não amo mais a ela porque eu amo Jesus mais do que eu e a ela, né? Mas eu amo ela mais que a mim. E erro muito, a gente erra muito, mas todo dia ali a gente está aprendendo um pouquinho na nossa jornada. Então, se você se inspirou por algum desses temas aqui que a gente tratou, que não foi de uma maneira organizada, a gente poderia ter falado aqui de mais coisas, de mais conselhos, depois eles voltam aqui, depois a gente vai fazer mais. Curta e compartilhe. Eu queria que vocês deixassem um recado final aí para o pessoal e também as redes sociais de vocês, os contatos, como que o pessoal que se interessa, às vezes por uma mentoria, né, está procurando ajuda, como que eles te encontram. Então, assim, a gente costuma falar de família, né? A gente chama nossos seguidores, né, o pessoal de família. Então, assim, família, a gente está disponível não só no Instagram, tá? A gente tem um canal também lá no WhatsApp, nós temos também as demais redes sociais, TikTok, Israel e Laura, tudo é Israel e Laura. Então, assim,
É só procurar lá Israel e Laura, você vai ter acesso aos conteúdos que, sim, são totalmente gratuitos. As pessoas falam, mas o que tem que pagar aqui? Não, isso é tudo gratuito. Mas se você quer ir um pouco mais a fundo, né, em buscar uma transformação no seu relacionamento, porque, assim, a maior dificuldade que as pessoas têm, talvez você tenha também, é de aplicar as coisas. Porque, assim, você vê que tem que fazer e não consegue. Então, assim, a gente está aqui para realmente ajudar, auxiliar. Como já ajudamos, né, amor, muitos e muitos casais ao longo desses 8 para 9 anos já, Graças a Deus. nós também estamos aqui para poder ajudar vocês também. Tem o nosso WhatsApp lá no nosso Instagram, é só clicar no link, da né? bio. Sim. Clica no link da bio lá, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo ali também, os cursos, as ministrações também, as palestras também. Estamos aqui para realmente servir vocês e esse recado importante, né, amor, que a gente quer deixar. Pode estar falando esse recado, Eu quero pessoal. dizer que a minha frase final é: busquem ao Senhor de preferência juntos, porque somente o Senhor tem a capacidade e o poder para fazer com que nós sejamos os maridos e as esposas que nós devemos ser, que Ele planejou para que nós sejamos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Gente, obrigado mais uma vez Muito por esse obrigada. papo de 1h40. Se Meu deixasse a Deus, gente eu ir aqui já- cada vez mais. Eu até Nem meia vi. hora. É, Meu Deus. mas passa muito rápido. Verdade. Moçada, obrigado mais uma vez. Até a próxima, até o próximo episódio do Jornada Cast. Valeu.